Olá, bem-vindos ao meu canal Diário da Lai. Estou de volta de novo. Hoje eu quero compartilhar algo muito importante com vocês. Na verdade, tudo que eu compartilho eu considero importante. Mas isso é algo que está acontecendo exatamente na minha vida nesse momento e eu acredito que seja importante compartilhar. Primeiro eu vou contar a situação. Simplesmente estou eu lá na faculdade, eu comecei recentemente, graças a Deus, e eu me deparo com uma situação muito, grave, né? Cheguei no final do semestre, tinha bastante coisa para poder aprender, não é gravar, aprender mesmo, para que eu me saísse bem nas provas, nos trabalhos e em todas as atividades, né, que foram propostas pela faculdade para poder fechar aquele semestre. Eu poderia pensar, gente, isso é muito injusto. E eu pensei isso. Isso é muito injusto, Deus. Poxa, eu só tenho um mês para aprender tudo que todo mundo está estudando, há uns 3 meses antes de mim. E aí, eu me vi numa situação, né, o contexto de injustiça, né, vamos dizer assim, entre aspas, tá bom? Porque isso vai depender do que é justo para você e o que é injusto também. Então, tudo bem. Aí o que acontece? Fui fazer a prova, nossa, estudei para a prova, inclusive estudei, fiz tudo bonitinho como todo mundo. E aí chega na hora da prova, o que me acontece? Cai exatamente uma quantidade de conteúdo que é quase a mesma coisa e que eu não foquei tanto, mesmo tendo estudado, não foquei tanto naquele assunto e a prova praticamente foi quase toda sobre aquele assunto. Eu simplesmente respirei fundo e disse: Deus, eu não lembro nada disso aqui. E eu olho para um lado, um colega cola. Eu olho para um outro colega cola. Eu olho para trás, o outro colega colando. E eu olho para frente, muita gente colando. E eu disse assim: Senhor, o que eu vou fazer? E eu olhei para a prova, olhei de novo, falei: eu preciso passar. Mas precisa ser a qualquer custo? Não, né? Aí eu peguei e disse assim: Deus, mesmo que eu tire 0, eu não vou colar. Eu disse assim para Deus enquanto eu olhava para aquela prova, olhava para os meus colegas colando e eu ouvia ainda às vezes algumas respostas, mas eu ouvia assim aleatório, então eu não sabia exatamente de que questão eles estavam falando, mas mesmo assim eu tomei uma decisão. Eu estava diante de uma situação e eu tinha que decidir o que eu queria para mim. E eu decidi não colar e justamente eu não tirei uma nota esplêndida naquela prova, como vocês podem imaginar. Aquilo que eu me lembrava, que era o que eu estudei, que eu aprendi, eu fiz. E o que eu não sabia, o que eu não aprendi, o que eu não estudei, não, o que eu estudei, mas não entendi, na verdade não consegui compreender para poder realizar a tarefa, eu não fiz. E aí na saída, conversando com os meus colegas de classe e tal, e aí? Eu falei, e aí, você colou? Eu falei, não. Ah, você não colou? Eu colei, não. Como assim? Você tá doida? Eu falei, não, eu não colei, porque eu entendo assim, que se eu fizer isso uma vez, eu vou fazer isso sempre. E que tipo de profissional eu vou me tornar no futuro? Eu não entendo uma pessoa que cole e que seja um bom profissional. Aí as pessoas me dizem, nossa, você está exagerando, porque isso é uma coisa normal. Na verdade, isso se tornou um normal. Mas não é normal, gente, a gente ser desonestos, porque aquele que cola está sendo desonesto. Porque eu entendo que todo mundo estuda, se dedica, né, busca o melhor, né, para poder ter uma boa também nota, qualificação, que seja, mas não a qualquer custo. E aí, lendo aqui a palavra de Deus hoje, eu estava aqui lendo um capítulo aqui em Tito, que está dizendo assim, o versículo 15, é o capítulo 1, versículo 15, diz assim: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E lendo isso aqui, eu pude me ver dentro desse versículo, porque naquele dia da prova, eu não colei, como eu disse para vocês. Eu assumi toda a minha responsabilidade, mesmo tendo aquele curtíssimo tempo que todos os outros tiveram mais do que eu. Mas eu assumi o risco e disse, Deus, sobre qualquer custo eu não vou colar. Então, assim, segurei essa peteca, né, pra mim
E vou refazer a segunda chamada dessa prova, inclusive, porque realmente eu não fui boa nessa prova. Nas outras atividades que eu realizei, eu fui maravilhosamente bem estudando, e nessa prova que eu não fui. Ok, até aí tudo bem. Mas por que, Laisa, você está falando disso? Porque eu julgo isso muito necessário para a nossa vida. São tantas coisas que nós aprendemos. Esse capítulo de Tito, inclusive, Paulo está exortando Tito a não entrar em conversas, falácias, né, e debates sobre a palavra de Deus, porque aqui ele está citando duas pessoas que aprenderam a palavra, mas preferiram se perverter, né, que significa acreditar numa própria verdade que seja somente dele, e tudo bem, que nem como todo mundo, por quê? Colar é normal, tá tudo certo, tipo, todo mundo cola, mas nós não somos todo mundo. Então, tipo assim, por que eu estou falando isso? Porque aqui na palavra vai dizer que essas pessoas que fazem isso não conhecem a Deus, porque quando elas fazem isso, elas estão negando a Deus. E eu falei, caraca, Deus, como assim? Meu Deus. Aí, estava aqui eu fazendo algumas atividades ainda no meu curso, e eu estava me pegando, burlando algumas coisas, mas burlando de uma forma assim, sadia, né, gente? Como a gente entende, né? Uma coisa simples, porque essa matéria aqui, tipo, não tem relevância para o nosso curso. Mas por que então que eu estou fazendo? Eu decidi fazer, mas eu não estava me dedicando. E eu me peguei negando uma vez fazer aquilo que é errado, mas em outra oportunidade eu aceitei como se nada tivesse a ver. Então, o que eu entendo com isso? Que o inimigo ele nunca vai desistir de que a gente negue Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então, quando ele não consegue numa oportunidade, ele sempre vai insistir em outras oportunidades. E são sempre oportunidades disfarçadas como essa. Não, é porque realmente eu não entendi, é porque eu estudei, mas não estou lembrando, é porque eu estou nervoso e não estou conseguindo lembrar. Sempre ele vai nos dar respaldos, desculpas ou motivos, né? Justos, na maioria das vezes, inclusive, para a gente poder, infelizmente, fazer aquilo que é errado diante de Deus. E aqui está falando para aqueles que são puros, tudo que é de Deus vai ser puro para ele, e ele não vai aceitar aquilo que é impuro. Mas para aqueles que já acreditam que o puro para eles é impuro, então ele sempre vai fazer aquilo que ele acha que está certo e, tipo, não vai sentir nenhuma dor na consciência e não vai nunca parar para refletir nisso. Mas eu gostaria só de compartilhar para que, se isso também foi importante para você, né, que você procure analisar dentro da sua vida, das escolhas que você faz, se aquilo que você está optando por fazer de forma desonesta, porque para aqueles que estudam não precisariam colar. Então, seria desonesto sim, é desonesto colar. Então, assim, eu entendo que para algumas pessoas isso não tem nada a ver, mas para mim tem tudo a ver. E eu estou compartilhando a minha experiência hoje porque realmente eu me peguei me burlando em algumas etapas, né, acreditando, não, isso aqui tá tudo bom, tá tudo tranquilo, mas quando eu fui confrontada, rapaz, tá até aqui inclusive no notebook para eu poder praticamente abandonar esse curso que eu comecei a fazer online, para poder acrescentar horas ao meu curso da faculdade, mas que como eu burlei ele praticamente quase todo, eu falei, eu não vou considerar isso daqui como sendo algo válido. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês que eu vou perder tantas horas e tantos pontos porque eu iria fazer algo que não é legal e que da outra vez eu me recusei a fazer e nessa outra oportunidade eu quase fiz. Mas graças a Deus que deu tempo de eu voltar atrás. Então, assim, que Deus possa abençoar também a sua vida, que Ele possa direcionar suas atitudes, suas escolhas, que Ele possa purificar o nosso coração para que a gente faça realmente aquilo que é a verdade, aquilo que é verdadeiro e que agrada a Deus, e não que a gente fique se enganando com algumas etapas da nossa vida, acreditando que aquilo hoje não tem nada a ver, mas lá na frente isso vai refletir em algo muito negativo para a nossa vida. Então, que a gente comece hoje a melhorar e não daqui a tantos anos.